So box, box, box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, 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 o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Você sabe qual é a colocação de Valtteri Bottas no campeonato de pilotos? 23. 23º no campeonato com 20 pilotos. Ah, acertei! Pelo amor de Deus! Parabéns, Bottas. Parabéns. E Felipe Junqueira. Quanto tempo, hein? Um mesinho sem Fórmula 1, rapaz. Foi difícil, viu? O primeiro final de semana foi bom, mas aí depois... E aí um monte de tripla, né? Pra quê? Pra quê? Faz Qual a todo necessidade sentido. disso? Enfim, começamos o triple header mais esperado do ano. Por quê? Porque temos Interlagos. Com um fim de semana de sprint que foi sensacional. 2 corridas super disputadas, com muita ultrapassagem e uma inesperada dobradinha da Ferrari. Então, vambora pra pauta. Bora. O pódio foi Charles Leclerc, Carlos Sainz e Max Verstappen. É uma pessoa que não está triste. Nunca se ouve tanta festa numa festinha de aniversário, hein? No tapetão, né? Tapetão, que tapetão, Tapetão. que tapetão que é. Caixa d'Água e Eurico estavam sorrindo do inferno com essa. Eu tô aqui com a minha camisetinha Il Predestinato, da Lap One Store, fazendo propaganda de graça. Mas que beleza. Mas estou aqui com a minha camisetinha, por quê? Porque hoje foi dia de ir pra academia vestida trajada de Charles Leclerc. Porque sim, as 2 corridas, né, foram bem disputadas, foram bem legais, teve muita ultrapassagem maneira, umas disputas super legais, mas a pergunta que ficou pra mim desse final de semana foi: cadê a McLaren que tava aqui? Então, né? O que aconteceu, McLaren? O que aconteceu? Pressão pra cima do Norris, que não pode errar. Pressão pra cima da McLaren, que não pode errar. E eles fizeram... Os 2 erraram. Muito bem. Parabéns. Os 3, né? O Norris, o Piastri e a equipe. O Piastri Todo na sexta-feira, acontece. Muita gente perdeu a linha aí com limite de pista esse final de semana. Foi vergonhoso. Mas assim, o Piastri teve uma sprint competente, fez uma corrida completamente anônima, mas assim, o Piastri não tem obrigação de fazer mais nada, cara. O Piastri já fez o que ele tinha que fazer. Agora o Norris é que tinha que fazer e não fez na sprint, não fez no qualifying porque deu sorte, porque se o Russell não tivesse batido, tenho minhas dúvidas. E na corrida, sem comentários. O Piastri foi na entrevista pós-corrida da F1 TV, né? Aí a Laura Winter pergunta pra ele: não, como é que foi a corrida e tal? Aí ele falou assim: chata. Sim, pra ele foi. Foi chato. O bom é que o Piastri, ele não faz a mínima força de nada, né? Não. Ele é... Não, mas foi muito bom, porque ele falou chata. Ele assim, deu de ombros e falou: cara, eu não tava com o ritmo dos outros, da frente, e tava com bastante ritmo em relação à galera de trás. Então eu fiquei ali. Foram 1h30 só ali, existindo. Que era, em tempos idos, né, dessa temporada, o Sainz teve algumas corridas, né, que ficava ali perdido sem ter ninguém pra brincar. E agora, esse final de semana foi o Piastri, que parece que não se entendeu bem com a pista, não sei muito bem o que foi, mas assim, ficou meio a ver navios. Sim, ficou perdido. É o pontinho que eu acho que ainda falta pra ele, sabe? Mas, tipo assim, é a questão da curva de aprendizado que a gente tá falando desde o começo do ano, assim. Ele faz uns negócios brilhantes, igual ele fez nas vitórias que ele teve, principalmente. Mas vai ter fim de semana que ele vai passar totalmente como coadjuvante. Sim. E o pior, propositalmente, às vezes, passando a impressão de ser coadjuvante pra não ter que fazer o que ele não quer. Então, assim, acho que até o final do ano vai ser essa toada, vamos ver ano que vem. Sim. E a McLaren pediu pra ele diminuir. Ele falou isso com todas as letras nessa entrevista que eu citei, né? Que a McLaren pediu com todas as letras pra ele dar uma diminuída na velocidade pro Lando não perder 2 posições com a punição. Sim. Mas isso eles estão certos, né? Não, tão certo. Foi o que a McLaren podia fazer pra resolver a merda que ela e o Lando fizeram, né? É o mínimo, né? Como equipe, né? Foi a primeira coisa que fizeram certo. Tipo, foi a única coisa que o Piastri pôde fazer no final de semana inteiro. Tipo, diminuir a velocidade pro coleguinha ganhar mais pontos, porque o coleguinha e a equipe fizeram merda. Foi tipo isso. Eu confesso que, assim, eu não gostei da punição, tá? Porque foi uma corrida que todo mundo, o final de semana inteiro, na sprint e na corrida de domingo, todo mundo tava empurrando todo mundo pra fora na 12. Não foi ótimo. Ali,
E o Verstappen, eu acho que ele já descobriu que o Norris, né, não enfrenta. Então, o Verstappen também... Acho que ele sempre soube. Não, mas olha só, o Verstappen modificou a tática dele, porque... Se você for ver todas essas manobras, o Verstappen também não conseguia fazer a curva. Na largada, o Verstappen não fez a curva. Na última tentativa do Norris, que aliás foi lamentável porque ele desperdiçou sei lá quantas oportunidades, muito irritante, mas esse é outro assunto. O Verstappen em nenhum momento queria fazer a curva. Ele não ia chegar. Só que ele sabe que o Norris também vai afinar, então... Vamos nós. A tática dele agora claramente é essa. Aí cabe ao Norris ser um cara sagaz. O Norris não tentou nem uma vez na 15 por dentro, cara. Não, cara. Mano. Cabe ao Norris ser sagaz, entender qual é a estratégia do Verstappen e achar uma forma de lutar contra ela. Só que o cara, desculpa, gente, assim, eu tava chamando ele de cabeça, agora eu não vou mais chamar ele de cabeça, não. Eu tô chamando ele de burro. Assim, essa corrida ele mostrou que ele é burro. Não é falta de experiência, não é inocência. Não, é burrice. Porque, assim, fica batendo com a cabeça na parede, sabe? Sim. Foi exatamente a mesma coisa daquela corrida que eles se bateram, né? Que eu não lembro agora exatamente qual foi. Eu sempre confundo aquela Áustria, Hungria. Aquelas duas, eu sempre confundo. Foi na Áustria, que aí o Russell ganhou. Isso, então, foi na Áustria. Foi igualzinho à Áustria. Na Áustria, ele ficou batendo na mesma tecla. Foram umas 3 ou 4 vezes que ele tentou na mesma curva do mesmo jeito e o Verstappen fechou a porta do mesmo jeito, até que o Verstappen simplesmente não fez a curva e em vez de ele frear e dar o X, não, ele continuou por fora e aqui ele fez igualzinho. Ficou tentando na mesma curva, batendo com a cabeça na parede, o Verstappen fazendo exatamente a mesma defesa todas as vezes. Em vez de ele frear, antecipar a freada e ir por dentro, não, ele fica tentando ir por fora. Cara, qual é o seu problema? Sério, qual é o seu problema? Ele é limitado. É surreal que ele não tem a capacidade de mudar o plano dele do cockpit, que a gente sempre falou do Prost, do Lauda, do Senna, do Schumacher, do Verstappen, do Hamilton, de vários outros pilotos, que é o seguinte, o cara tenta uma vez, não dá certo, ele finge que vai tentar a mesma coisa e depois tenta outra coisa. Tem aquela ultrapassagem fantástica do Mansell no Piquet em Silverstone. Tem a ultrapassagem do Piquet no Senna na Hungria, que ele entra de drift na curva 1. Isso tudo são pilotos que, vendo que não estava dando certo, farei diferente. Só que o Norris é capaz de fazer isso. Cara, aquela ultrapassagem por dentro na curva 15, quantas vezes no sábado deu certo? 1 milhão. Ele nem tentou, ele já entrava na 12 por fora, só que colado, né, assim, meio que lado a lado, com o overlap dos carros, você não vai conseguir jogar pra dentro. Era só deixar um espacinho na hora que o Verstappen viesse jogar ele pra fora, que o Verstappen estava fazendo em todas as curvas, jogando ele pra fora, você corta pra dentro. Só que é incrível que ele não... Em nenhum momento ele pensou isso, cara. Ele tentou na 11 por fora, nunca vai dar certo. Ele tentou dar o X na 1, nunca vai dar certo. Com o Verstappen, porque ele não é otário. Cara, é muito frustrante, bicho. Cara, no lance em questão da punição, assim, ele poderia ter freado porque o Max foi antes. Sim. Foi antes de fazer a curva, ele foi. Ele poderia ter freado e aí dava o X certinho. Certinho. Ele não percebeu que quando ele ataca o Verstappen não faz a curva. É só ele fingir que vai atacar, deixar o Verstappen passar pra fora e meter o X nele. Só isso, cara. É óbvio. É literalmente isso. Óbvio. E nesse caso específico, pra falar um pouquinho da punição também, né? O Russell foi punido mais cedo na corrida porque ele tinha jogado o Bottas pra fora, né? Durante uma ultrapassagem. Que eu achei fraquinha também a punição. Assim, ok, mas olha só, a questão é, o Russell era o cara que estava atacando. Exato. E ele estava atrás no apex da curva. O que os comissários entendem quando o cara está atrás no apex da curva? Ele não tem a preferência da curva, então a partir do momento que ele faz um movimento que joga o outro cara pra pista, ele não tem o direito, aspas, de estar nessa curva. Por isso, o Russell foi punido. E por isso que o Verstappen não foi punido, porque ele estava na frente na curva. Porém, esse não é o único critério. Não é. E o que o Verstappen tá fazendo é muito inteligente pelo seguinte, porque ele fica falando dessa coisa de que estava na frente, não sei o que, blá, 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 mas um outro critério é se o piloto que está defendendo faria a curva ou não. Por quê?
Porque justamente o Verstappen freia mais tarde, nenhum interesse de fazer a curva dentro da pista, e ele sempre tá na frente no apex da curva. Por quê? Porque ele não vai fazer a curva. E o outro cara, o Norris, otário, que está tentando fazer a curva, freia antes. Só que nessa corrida, Simples pelo menos, assim. ele conseguia manter meia roda dentro da pista. Ele ia quase todo pra fora, mas ele não ia todo pra fora. Mais ou menos. Assim, foi o limítrofe, tá? Sim, e é isso que ele faz tão bem. Ele vai até o limite e o Norris é incapaz de perceber que o Verstappen tá fazendo isso, cara. É o que eu falo sempre do movimento Max Verstappen, que é o movimento veaco, que é, tipo assim, ele faz vários movimentos ali, só que ele faz na malandragem, tipo, ele solta o carro, assim. Aí a hora que vai fazer um movimento, ele dá uma jogadinha, assim, sabe? Eu estou novamente, igual eu fiz no outro episódio, fazendo com o celular na mão e ninguém está vendo. Mas, enfim, ele faz esse movimento, tipo, solta o volante assim, e só no último momento ele dá um toquezinho pro lado e faz o movimento, entre aspas, sujo, limpo dele. E, cara, o que dá, logicamente, acabar se estudando, mas também tem o fator McLaren, né? Porque eu tava vendo agora há pouco os highlights da corrida e teve alguns movimentos parecidos entre Sainz e Max na primeira volta. Sim. Inclusive, acontece do Sainz tomar a frente e a Ferrari fala, não, cara, devolve, não vai rolar. Mano, por que a McLaren falou, tipo, ele fez movimento, a McLaren falou, vai, segue? Não, cara. Esse foi o erro mais surreal da McLaren. Foi. Porque o Norris estava melhor, o Verstappen não tinha mais condições, foi completamente insano eles virarem pro Norris e não falar, cara, devolve a posição e ultrapassa ele na próxima volta. Ultrapassa ele 2 voltas depois. Porra! Era literalmente fazer aquela devolução estratégica, sabe? Que devolve bem na cara da linha bem antes da linha do DRS e pega o DRS. Devolve na curva 9, aí já pega o DRS na saída da 11, na reta oposta. Exato. E mesmo que não ultrapasse ali, você mantém no DRS e vai pegando... Você tá colado. Tá colado. Esse erro, eu realmente achei que, assim, é inexplicável, realmente inexplicável da McLaren não ter virado e falado, cara, devolve a posição. Eles realmente contaram com o fato de que os comissários iriam achar que o Verstappen jogou ele pra fora. E aquilo, o Verstappen foi muito malandro, porque ele é muito malandro. Ele foi no limite, ele não saiu todo com o carro. Aí, pronto, cara, você já abriu uma brecha pra falar, então, cara, mas ele não saiu todo com o carro. Então eu não posso dizer que ele não queria fazer a curva se ele fez a curva. Se eu não marco ele como ultrapassou o limite de pista, vamos, sim, ser bem preto no branco, tá? Se os comissários não podem dizer que ele ultrapassou o limite de pista naquele momento, ele não saiu da pista, portanto, ele fez a curva. Sim. Então, tem um monte de coisinha ali que se pode argumentar de que, não, ele não fez de propósito. É claro que ele fez, é claro que ele jogou ele pra fora, todos sabemos disso, todo mundo sabe que o Verstappen é um puta de um malandro, mas ele sabe usar a malandragem. E o Lando é burro. É burro. E tem também um outro fator que entra nessa equação, Aninha, que é o prognóstico. Antes dessa prova, que é todo o histórico de Red Bull sabendo pegar o livro de regras e fazer exatamente cada ponto, a defesa bonitinha e tal, assim. E quando o Max faz uma parada dessa, lá na cabeça dos comissários, fala assim, cara, se a gente falar que não foi isso, os caras vão descer o artigo 5º do parágrafo 2º da emenda 18, que fala que pode. Então vamos deixar. Então tem todo um histórico, tanto do piloto, quanto da equipe, de saber defender e vender seu peixe. Falando em boca de tilápia. E que a McLaren não tem. Que a McLaren simplesmente demonstra corrida assim. É corrida também quando tem questões controversas no seu desempenho, que acaba assim como o seu principal piloto no ano de 2024. Cara, os comissários de pista decidiram, nem esperaram pra conversar, que eu acho que tá certo ali. Também acho. Tem que decidir mesmo. Mas assim, a equipe McLaren, todas as pessoas não estando dentro do carro naquela adrenalina enlouquecida, né? Óbvio que tá todo mundo com adrenalina, mas seu coração não tá batendo a 180 por minuto, igual tá dos pilotos. Você achar que faz algum sentido você com um carro melhor, com pneus mais novos, com um carro que obviamente tinha melhor performance, você não deveria devolver a posição, nem que fosse para tipo, ok, vamos tentar de novo, é uma insanidade, porque não faz o menor sentido, cara. O Gasly já tinha sido punido, o Russell já tinha sido punido, o
que eles acharam que ia acontecer numa disputa que estava sendo televisionada, porque o do Gasly ninguém viu, o do Russell ninguém viu, era o que estava aparecendo. Eles acharam mesmo que os dois carros por fora da pista, o Norris tomou a posição fora, porque não foi nem assim, ele voltou e passou. Ele passou com as rodas, ele ainda estava fora da pista. Ele passou muito fora da pista. Eles acharem que aquilo não ia dar errado, cara, é surreal, maluco. É um risco que eles não podem correr. Quando o Leclerc foi perguntado sobre a curva 1, como é que ele fez, se ele planejou, o que ele achava, como é que foi o risco e tal, ele virou e falou assim, eu conheço o Max e eu sei que ele não tem nada a perder e ele vai com tudo. Então eu sabia que isso era muito provável de acontecer. Então eu trabalhei a minha saída da curva. Se nenhum dos dois terminar mais nenhuma corrida, o Max é campeão. Exatamente. Então, assim, o Max, ele pode arriscar o que ele quiser. A McLaren não pode arriscar e não tinha motivo pra arriscar. Porque é isso que você falou e que a gente já falou aqui. A McLaren estava com um carro melhor naquele momento. Ele tinha o offset de pneu, tinha um pneu melhor, né? O carro da McLaren, no geral, é melhor do que o carro da Red Bull, principalmente em corrida. Então, pra que esse risco? Foi idiota! O Verstappen já tinha falado que o pneu da frente dele estava ruim. Uhum. Ele passou a corrida inteira com alguma coisa errada no carro, que ninguém sabe exatamente o que é, mas assim, sei lá, nem lembro agora, mas eu diria que em 10 voltas depois que começou, né, recomeçou depois do safety car, ele já estava mais de 10 segundos do Leclerc. Sim. Obviamente o carro não estava funcionando bem. Eu fiquei muito chocada. E assim, a McLaren com 6 voltas de offset de pneu, precisando do resultado, porque assim, o Norris, se quiser, assim, eu acho que já acabou, tá? Mas beleza, matematicamente existe a possibilidade. Matematicamente até o Leclerc, aliás, matematicamente até o Sainz pode ser campeão. Mas daqui a pouco eu vou fazer os cálculos de quem não pode ser mais campeão, que nem aquele dia lá eu fiz. Eu já matei o Alonso feliz aquele dia. A McLaren não ter a noção de que com algumas voltas faltando, certo? Porque não foi assim, aquele, se jogou no final da corrida e era a última volta e não sei o que, tipo, tinham várias voltas faltando. Eles não pararem e falar, bicho, devolve, você tem 5 voltas pra ultrapassar o malandro que tá sem pneu. Você tem um carro melhor, você tem pneu melhor. Numa pista com aqueles S's de alta velocidade no começo, uma mega freada na curva 12, uma mega freada na curva 1, pra que você não vai devolver a posição e tentar de novo? Ele poderia conduzir essa disputa até a última volta, cara. Eles viram, né, eu acho que ficou muito claro que a Red Bull tava com um bom carro pra classificação, mas na corrida esse desempenho simplesmente não se repetiu. E aqui quando eu falo Red Bull, gente, por favor, vocês não se esqueçam que Red Bull hoje é Verstappen, tá? Vocês se esquecem. Hoje, 2023, 2022, 2020. Você se esquece. Hoje, no sentido assim, atualmente, é Max Verstappen. Assim, a gente não consegue mais falar de Checo Pérez como algo que faz alguma diferença na Red Bull. Inclusive, essa prova apareceu, né? O possível responsável do Checo tá no grid ainda, né? Que é o patrocínio do Disney Plus no capacete do Checo, né? Exatamente. Aparentemente, essa semana, nesse final de semana, né? Ou a semana que vem, não sei. Quer dizer, eu sei que é esse mês, mas eu não sei se vai ser exatamente esse final de semana, que é o final de semana do México. Vai lançar um documentário sobre ele no México, no Disney Plus. Dizem as más línguas que esse é o grande motivo pelo qual ele continuou na Red Bull depois das férias, né? De verão da Fórmula 1. Mas, enfim, Max Verstappen teve um desempenho muito bom na classificação. Poderia ter pego a pole, inclusive, né? Se não fosse a batida do Russell. Mas, na corrida, o carro realmente deu uma morrida, assim. Eu não esperava os 9 segundos, quase 10 segundos que ele ficou do Leclerc até a primeira parada. Foi um negócio que, assim, eu fiquei muito chocada. Eu ia vendo aquele número subir, eu não estava com o onboard do Leclerc, eu tava vendo a corrida no celular, e eu tava assim, meu Deus, será que ele não tá segurando o pneu? Ele não tá gerenciando o pneu? Porque gerenciar pneu é o normal da Ferrari, né? E no final das contas, assim, ele tava só dirigindo o normal, ele não tava forçando, ele não tava fazendo nada de absurdo. Realmente era a diferença do carro. Tanto é que o Sainz teve uma batalha ali com ele, com o Max e tal, mas assim, não foi difícil. Não. Ele teve ali umas tentativas e tal, porque claro que o Max não ia vender fácil, mas a diferença de carro era clara. Eu assisti no onboard do Leclerc. Fora a largada, até, né, entrar o safety car e depois a relargada, o Leclerc dirigiu tranquilamente.
não precisou fazer nenhuma loucura, não fez nenhuma loucura, simplesmente foi abrindo. O Verstappen, eu também estava com o bote do Verstappen. O Verstappen estava com problemas, né? Logo no começo o GP fala para ele, a gente vai tentar resolver no pit stop. Mas assim, o Leclerc em nenhum momento estava abusando Várias vezes falaram do lifting coast, falaram de quais as zebras que ele tinha que evitar. Então, assim, ele estava gerenciando a corrida, realmente. E isso abre a brecha para eu poder chamar o Ferrari Cast. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Eu começo o Ferrari Cast com o apontamento. Aninha, dá? Matematicamente dá. Não dá. E já tivemos aí Kimi Raikkonen fazendo milagres. Mas, dito isso, é quase impossível, né? É realmente quase impossível. Pro Norris é quase impossível. Mas aí a gente tem uma diferença. O Leclerc não é o Norris, né? Não, mas a diferença de pontos é a diferença de pontos. Sim, a diferença de pontos é a diferença de pontos. Mas, se o carro tiver... O carro e ele, né, claro. Tiverem um rendimento como foi esse de Austin, por pelo menos umas 4 das 5 corridas, não é impossível. Só que é isso, a gente depende de muita coisa. Tipo de pista, como é que as outras equipes vão se comportar, se os upgrades das outras equipes vão funcionar. Ferrari vai levar mais atualização. Teoricamente, pode ter alguma coisa no México ou no Brasil. É muita coisa pra ser relativa. É claro, o campeonato está na mão de Max Verstappen, né? E o Max Verstappen é um piloto que ninguém pode nunca dizer que não vai tirar um coelho da cartola, né? E nem a Red Bull é uma equipe que a gente pode dizer que, não, tá na merda e não vai recuperar. Isso não existe, né? O México é uma pista historicamente muito boa pra Red Bull. Sim. Então é um final de semana que eu espero algo bom da Red Bull. Esse motor da Honda funciona bem no ar rarefeito de lá. O da Ferrari não funciona tão bem assim. O da Mercedes também funciona bem. Então, McLaren tem boas chances. México e Brasil, Mercedes e Red Bull vão bem. Então, já dificulta. E, assim, independente de tudo isso, se... Esse ano tem alguns meses que eu falo que esse ano é igual 2009, né? Uhum. Max abriu a mega vantagem. Se esse ano não virar 99 e o Max tiver um acidente tipo do Schumacher, que assim, 3, 4 corridas que ele não pode participar, tem a menor chance, cara. Porque ele o Leclerc precisa marcar, sei lá, 15 pontos a mais que ele por corrida. O Norris acho que é 11,5, 10,5, uma coisa muito valorizada. 11,5 o Norris, 16 pontos o Leclerc. 16 pontos. Essa é a diferença do Verstappen fazendo corrida de Pérez, que raramente acontece. Uhum. Mesmo 11 pro Norris, cara, é o Norris ganhando e o Verstappen batendo o 5º lugar, 4º lugar. Uhum. Não vai rolar. A minha esperança é o Norris e ele darem DNF em algum momento. Era o ponto que eu ia falar, que essa curva 1 do México, ela pede. Porque, pô, é totalmente cabível. Vamos colocar assim, Lando larga em primeiro, o Max em segundo ou terceiro, aí as duas Ferraris logo atrás, ou misturado entre eles ali. Que aí, pô, um joga pra cima do outro, que é o que geralmente acontece, ou o Max joga pra cima do Lando, ou o Lando joga pra cima do Max e na hora de frear ele faz uma cagadinha. Normalmente vai ser o Max em cima dele. Exatamente. Cara, tá demorando pra acontecer. Aconteceu primeiro e tal, assim, mas pro Lando fazer uma cagada homérica e levar o Max embora junto, tá pedindo. Essa curva 1 do México tá muito petitosa pra acontecer isso. Mas aí é que tá. Só isso não adianta. Tá, tudo bem. Mas já apimenta o negócio. É isso que eu tô falando, é a pimenta. Eu tô falando da pimenta. Cara, olha só, no meu cálculo é o seguinte, se a gente chegar no Qatar e não tiver decidido, tá ótimo. Vai ser que nem ano passado, a sprint do Qatar vai definir o campeonato, aí vai ser mais broxante ainda. A Red Bull tá igualzinha a Ferrari, cara. É Charles Leclerc, seja o que Deus quiser. É isso. Porque eles não estão conseguindo manter o ritmo hoje, né? Então, hoje o Charles e o Carlos são os caras que estão conseguindo ser um pouco mais combativos com a McLaren. E é isso, assim, é segundo final de semana que eles ficam nessa de cara, deixa o Charles resolver aí da frente, a gente segura aqui atrás e é isso, vamos só tirando pontinho da McLaren. Eles estão assim, aliás, desde que voltou das férias, né? Tem uma coisa muito importante também, que a gente não pode esquecer, que a Ferrari, com as magníficas, porque não tem outro jeito
de descrever magníficas performances do Sérgio Pérez, a Ferrari está colada na Red Bull no Construtores. Exatamente. A Red Bull periga terminar em terceiro, maluco, tendo dominado o campeonato no começo. Cara. Era o ponto que eu ia trazer logo agora, porque você pensa assim, a pimenta do campeonato, porque ela não é só pro campeonato de pilotos. Porque imagina se acontece essa questão que tá eu e a Aninha torcendo há muito tempo, do Lando encontrar com o Max e os dois saírem. A Ferrari não tá com um piloto consistente, tá com dois pilotos consistentes. E aí, você tem uma coisa que assim, você pega do lado da Red Bull, tá sangrando, mas ela tenta manter o que ela consegue manter, o mínimo da organização. Mas a McLaren, se ela se vê ameaçada, vai virar uma bagunça. Porque vai ser ameaçada no campeonato de pilotos e no campeonato de construtores. Porque, cara, se acontece uma coisa dessa, o Leclerc, se ele vence, o Max com o Lando batem, o Leclerc é o segundo, se ele vencer, entendeu? Até se fizer 18 pontos, fica tipo, sei lá, coisa mínima atrás do Lando, sabe? Então, assim, vai ser uma coisa que a McLaren, no caso, já tem um carro forte, mas que eles, com carro forte, fazem esse tanto de cagada, como já relatou aqui, que essa cagada que a gente relatou no começo do programa é um reflexo de todas as cagadas do ano. E isso só disputando, entre aspas, só com uma equipe. Vai disputar com duas, o negócio vai desandar mais ainda. Então, assim, a pimenta do campeonato de pilotos, se ela vier, ela vai explodir no construtores. E isso que é o legal do rolê. A Ferrari tá falando muito dos construtores. Eles não estão falando em pilotos, apesar de que, pelo que a gente sabe de Leclerc, ele tá com um comichãozinho ali atrás da orelha, que ele quer ir atrás dessa merda de qualquer maneira. Ele tá tipo, eu só tenho 2% de chance pra ganhar, challenge accepted. Certeza absoluta que a cabeça dele tá assim. Mas a gente sabe que é difícil, ele sabe que é difícil, todo mundo sabe que é difícil. Agora, os construtores não é tão difícil assim, exatamente porque a gente tem a questão de Sérgio Pérez, né? E a briga do Verstappen com o Lando, que pode gerar bons frutos pra Ferrari, não só deles se baterem não, mas assim, como aconteceu nessa corrida, que o Leclerc ultrapassou, e os dois começaram a brigar, e isso atrapalha. Isso abre a distância. Quando o Verstappen estava brigando com o Sainz, o Leclerc pôde abrir também, além do fato do problema do Verstappen, né, claro. Mas o foco aí é os construtores. Dito isso, eu quero falar de uma... Não chega a ser uma polêmica, não, mas é algo que rolou em relação à sprint da Ferrari. Leclerc largou na frente, Sainz largou atrás dele. Qual é a estratégia da Ferrari toda a santa corrida, tá? O tal do slow introduction. A gente já falou disso em outros episódios, que é começar devagar com os pneus para eles entrarem na janela de uso e durarem mais, porque se força demais, dá graining, lá. É o que normalmente faz com que o Leclerc consiga ter corridas em que o pneu dele dura muito mais do que o do Sainz, por exemplo. Só que a sprint é uma corrida mais curta. Então, o Leclerc começou assim, o Sainz atrás foi cheirando sangue, né? Começou a atacar, queria passar, não sei o que, Leclerc falou no rádio. Então, cara, a gente tem que chegar nos outros, a gente não tem que estar brigando que a gente tá perdendo tempo. O Sainz ignorou solenemente, também não sei se a Ferrari mandou o recado pra ele, mas enfim. Aparentemente não, né? Eu não tava no rádio, então a Ferrari pode ter mandado e ele ignorou, ou a Ferrari pode não ter falado absolutamente nada e ele só seguiu a vida dele, tá? O Sainz continuou forçando, ultrapassou, né? Mas assim, nem abriu. A verdade é essa, porque o ritmo dos carros era muito parecido. Chegou um momento que o pneu dele também deu uma morridinha, né? Qual é a discussão? Acho eu que a estratégia do Sainz estava correta pra corrida dele, tá? Ele fez o certo, ele ultrapassou muito bem o ultrapassado, sem grandes problemas, foi ótimo, fez uma ótima sprint, ultrapassou o Lando, pegou um pódio, parabéns pra ele, foi super competente. Em relação ao campeonato de construtores, talvez, não tenha sido a melhor escolha, porque se os dois seguram a onda de pneu em vez de ficarem brigando entre eles, eles iam chegar os dois juntos no Lando e talvez no Verstappen com muito mais força. Mas é aquilo. Isso eu tô olhando no hindsight, né? Eu tô olhando depois da corrida, com tudo na mão, né? Não é hindsight. Porque eu assisti a sprint no replay e me chamou tanta atenção que eu parei, voltei, troquei para o onboard do Leclerc para ver se não tinha havido uma discussão sobre isso, porque era absolutamente insano ele e o Sainz brigando com os dois indo embora. Eu assistindo pensando, cara, o que vocês estão fazendo, bicho? Os caras que vocês têm que brigar estão na frente. Cola um no outro, DRS, se precisar ultrapassar, tipo, meu pneu tá esquentando. Troca de lugar, o outro fica no DRS um pouquinho, mas olha pra frente, pra que vocês estão brigando entre vocês? Foi o que o Leclerc falou. Então, a gente tem que chegar junto lá na frente, a gente não tem que estar brigando. Sim, foi insano. Mas, no final das contas, a Ferrari não fez esse tipo de ordem. Se fez também, não sei, porque, como eu disse, não ouvi o rádio do Sainz. Pro Sainz, ele fez o melhor pra ele. Ponto. Não acho que tenha sido o melhor
para a Ferrari. É aquilo. Sainz tá demissionário, tá? Ele faz o que ele quiser, no momento. Ele tá naquela coisa de eu quero sair daqui por cima mesmo, mostrar o meu valor. Já assinou com a Williams, mas a Williams todo mundo sabe que não é o foco dele, né? O foco dele é ir pra uma equipe maior, ir pra uma dos top 3 ali, né? No caso a Ferrari não mais, mas uma Red Bull, uma Mercedes. Esse é o foco dele. A Williams, pra ele quer que seja trampolim. Acho bastante difícil que isso aconteça, tá? Você e todo mundo que não se chama Carlos Sainz. Mas assim, o foco dele é esse. Pra corrida dele, foi ótima. Ele não fez absolutamente nada de errado na pista, né? Ultrapassagem linda, maravilhosa. A briga foi super legal de ver, inclusive, porque foi super respeitosa, o que é difícil entre eles, porque normalmente briga entre eles é caótica e eu sempre fico com vontade de dar tapa na cara dos dois, por dois parar de ser idiota. Mas a briga foi boa, foi respeitosa, tal. Não foi o melhor pra Ferrari. Mas tem que deixar os leques brincar também, pô, que isso? Não, olha só, a sprint vale pouco ponto, com certeza. Não é um caminhão de pontos. Mas a questão não são os pontos que você... A questão não é só os pontos que você está marcando. Mas se você passa o cara, por exemplo, se você põe o Verstappen para trás de você, ele deixa de marcar. Então, a diferença de pontos... Tipo, se o Sainz... Beleza. Vamos supor, Sainz e Leclerc trabalham juntos, chegam, passam o Norris e chegam no Verstappen. Joga o Verstappen para trás do Sainz em primeiro, já faz muita diferença. Joga ele para trás do Leclerc, faz uma mega diferença. E os dois brigando no começo de uma corrida que é curta, de pneu médio, quer dizer, gastando o pneu logo no começo, não fazia o menor sentido, bicho. Pois é. O Sainz tá ali pra divertir, cara. Ele divertiu no sábado, aí depois no domingo ele foi mais comportado. Mas aqui, falando em Sainz, ele é o último ainda postulante ao título, porque ele pode chegar a 361, então dá pra buscar. Dá pra buscar, igual dá pra viajar de jegue lá da Patagônia até o Alasca. Infelizmente nessa prova, Lewis Hamilton deixou a briga pelo campeonato. Então deixando aqui do Hamilton pra baixo, ninguém mais pode ser campeão. Já que falamos de Hamilton, eu vou puxar aqui a Mercedes, porque, gente, o que a Mercedes está fazendo, gente? Pelo amor dos meus filhinhos, o que foi esse final de semana da Mercedes? Hamilton tá de férias, né? Cara, assim... Acho que ele tá estudando italiano já. O carro da Mercedes está um horror. Estava horroroso da sexta-feira até o final de domingo. Como o Russell recuperou o que ele recuperou, eu não sei. Porque, assim, o Hamilton rodou absolutamente sozinho. E o Russell, na classificação, rodou absolutamente sozinho. O carro está horroroso, não tem equilíbrio nenhum. O Russell, eu achei que ele abusou um pouquinho da zebra, assim, milímetro. Mas a questão, como sempre, que era, né, o Verstappen, por exemplo, antigamente, por que acontecem tantos erros? Porque para extrair alguma coisa decente do carro, você tem que overdrive, né? Você tem que arriscar tanta coisa que só pode dar merda. O Russell, na classificação, era isso. Ele falou, o rádio dele foi como que o carro que eu fiz o sprint qualifying e deu tão certo, hoje tá tão ruim. E terminou no muro. Por quê? Porque tá tentando achar alguma coisa. O Russell é porradeiro, né? Ele vai, mata o morra e, tipo, isso é bom e ruim ao mesmo tempo pro Russell, né? Que ele faz corridas incríveis, que você arrancou desempenho do... Mas aí tem, quando ele erra... Cara, a corrida dele foi fabulosa. O cara largou do pit lane. O Pérez eu não vou nem considerar, porque... Não tem mais graça, é chutar cachorro morto. Cara, o Pérez tomou um suador do Tsunoda, sabe? Não, o Pérez não tem mais o que dizer. O Pérez, tipo, chega. Não adianta mais discutir. Pô, o Pérez perdeu pra um cara com um carro pior que o dele, que saiu do pit lane, maluco. Porra, tem que ter um mínimo de vergonha na cara. Mas assim, o Russell fez um corridaço, cara. Ele fez boas ultrapassagens. Ele em nenhum momento perdeu o objetivo dele. Ele levou uma punição por fazer uma ultrapassagem meio radical. Mas assim, ele o tempo todo tava, vamos marcar ponto. Não, ele tomou uma punição porque ele deu um susto no Bottas. Ele fala bosta. Mas assim, vamos marcar ponto. E foi o que ele conseguiu fazer, cara. Assim, ele ultrapassar o Pérez, eu imagino que tenha sido ótimo para ele, para a equipe, porque assim, justifica a confiança que a equipe tem nele. Pô, o cara tirou um resultado, né, de um lugar que o sol não chega. Mas assim, para a necessidade dele de ter feito essa corridaça, é o que a Aninha falou, é porque o carro, de alguma forma, de sexta-feira, ele estava lutando lá na frente, o carro
se perdeu. Então, assim, é preocupante. A Mercedes nunca entendeu esse carro, né? Não. Essa é a verdade. É a mais ansiosa pro fim do regulamento. Eles nunca conseguiram entender esse regulamento. Eles estão doidos pra essa porra acabar. Muito complicada a vida da Mercedes, sério. Todos os resultados da Mercedes, né, nesse novo regulamento foram sangue, suor e lágrima. Porque em nenhum momento você, assim, podia falar, não, agora tá tudo bem. Não, tava sempre o que está acontecendo, assim, é briga de foice no escuro, porque eles em nenhum momento parecem ter a confiança no carro, né? E quando deu certo, eles quase rodaram por causa disso, que foi aquele GP do Brasil que o Russell ganhou, né? Mas nem só voltar no GP de Silverstone que a gente fez aqui, a epopeia que foi pro Hamilton vencer e tudo. Mas eles próprios falam, a gente não sabe por que o carro funciona aqui e não funciona ali. Então, assim, é na cagada. É completamente cagada. Eles não conseguem entender esse carro de jeito nenhum. Fica aí a dúvida se o Antonelli vai saber, né? Cara, o Antonelli vai chegar na mesma forma que o Russell. Tanto é que, assim, primeiro contato do Antonelli com o carro, ele foi pra parede, né? Sim, ele deu uma puta volta e imediatamente destruiu o carro. Exato. Ele vai chegar no mesmo modo vida louca do Russell. De tipo, ou vai ou racha. Cara, ou eu vou fazer um milagre, botar na pole, ou eu vou pra parede. É isso. Mercedes vai ser uma equipe muito divertida ano que vem, cara. Não vai fazer diferença, cara. Eu acho que a Mercedes mandou muito bem de botar o Antonelli, porque é o seguinte, ano que vem, cara, dane-se, o carro você vai jogar fora o carro depois, então, deixa esse moleque aprender, destrói quanto chassi você quiser, porque é isso aí, cara. Ninguém tá esperando nada. A gente, né, já vai, o foco da equipe, obviamente, já vai ser pro outro ano, a partir do momento que puder trabalhar de verdade no carro novo. Eles vão falar, ok, vamos partir para 2026. E o Antonelli tem o tempo de aprender. Eu acho o plano perfeito. Se ele destruir 2, 3 carros, ok. Paciência. Ossos do ofício. Mercedes tem budget pra destruir carro, né? Diferente da Haas quando colocou o Mick lá, né? Então... mas também o Mick, né? Não precisava tanto. O maluco deu 2 batidas que o carro partiu em 2 também. Porra, também não dá. Caralho, essas foram foda. Aquela de Mônaco, cara. Assim, óbvio, Mônaco, bom azar o que aconteceu com ele, mas assim, ele arrasou o carro, cara. De Jeddah. A de Jeddah foi... Ele mandou mal, né? Ele errou e... Sim. É isso aí. Em Mônaco, eu achei que foi um erro microscópico para o que aconteceu com o carro. Mas aí, circuito de rua, filho. Não tem muito pra onde fugir. Aí acontece. Mas assim, a Mercedes tem grana pra... destrói aí 2, 3 carros enquanto tu aprende. Vambora, mano. Já que a gente tá falando de gente nova, e nossos rookies, hein? Lawson e Colapinto, que corrida, né? A corrida do Lawson é maravilhosa. Comparei os dois com os seus respectivos companheiros de equipe e só tenho uma coisa a dizer. Tsunoda e Albon que ponham as barbas de molho, porque o Colapinto foi bem melhor que o Albon o final de semana inteiro, inclusive. O Tsunoda foi bem mais próximo do Lawson, a curva de voltas dele é bem parecida, só no final da corrida que o Tsunoda realmente ficou para trás, mas assim, o Colapinto, a curva de volta, de degradação de pneu, de tudo, a dele simplesmente está inteira abaixo do Albon. A média de volta dele na corrida é quase 1 segundo melhor que do Albon. E ele é zoeiro, né? Ele é argentino pra caramba, né? Ele falou, a volta mais rápida lá feita pelo francês, né? Porque eles trocaram os pneus, mano. Preciso salvar o planeta. Poderia me envolver a volta, né? Dá pra você ver a declaração que ele dá. E mostra um conhecimento muito profundo da ciência das mudanças climáticas. Porque Sim. As coisas, as pesquisas mais recentes dizem justamente que uma indústria que é muito ruim para os oceanos, principalmente, com a questão de plástico, não sei o quê, é a indústria de pneu. É. Ele poderia levar isso adiante, né? Não ficar só no discurso e tal, assim, dar mais pro país dele, É um cara né? diferenciado, né? Esperamos que seja mesmo. Não, mas assim, sem sacanagem, assim, o que para mim salta aos olhos é o seguinte: apesar das equipes falarem que não, porque a gente conhece os nossos pilotos, a gente vê eles no simulador, não sei o quê, a verdade é a seguinte: como todo outro esporte, até você ver o cara fazendo pra valer, você não sabe de nada. Treino é treino, jogo é jogo. Exato, você só viu uma faceta, que não é a mais importante. O negócio é o seguinte: na hora que apagam-se as luzes, o juiz apita qual que você quiser usar, aí é que você vê. E quantas vezes a gente já não viu isso, cara? Porra, o Michael Schumacher, o Willy Weber teve que primeiro mentir, né, pro Ed Jordan,
tiveram que arrumar um dinheiro da Mercedes, não sei o quê, e na hora que botaram o cara no carro efetivamente, falaram, não, ok, parece que ele é bom. Colapinto também é a mesma coisa, a Williams falou, não, a gente conhece, por isso a gente confia. Eles estão tão surpresos quanto a gente com a performance do Colapinto. E o Colapinto passou o Ocon nesse fim de semana, né? E ele só não passou o Burman ainda porque o Burman guiou uma Ferrari no começo do ano. E a surpresa com o Colapinto não é só de desconhecimento. É porque ele nunca foi brilhante nas de base, assim. Ele era bom. Ok. Bom, ninguém esperava que ele fosse ser brilhante como ele tá sendo, porque vamos combinar, pro carro que ele tem, as coisas que ele tá fazendo, ele tá sendo brilhante. Realmente ninguém esperava, tendo visto ele correr em F2, F3, enfim. Realmente ele é outra pessoa na Fórmula 1, né? E é uma discussão que a gente já teve aqui, eu acho, falando exatamente da diferença dos carros de F3, F2 e F1, porque, sim, por exemplo, o campeonato do Berman na F2 passa completamente desapercebido. Mas quando ele entra no F1, ele mostra um ritmo que quem assiste, só conhece ele pela F2, ninguém nunca vai esperar, né? Sim, e quantos campeões de F2 a gente viu subir, caras que se destacaram na F2, isso o que, babai, na F3, que na hora que chega na Fórmula 1, por uma razão ou outra, não vai a lugar nenhum. Mick. O Mick é campeão da Fórmula 2. Sim, da Fórmula 2 e da Fórmula 3. O De Vries. Quantos malucos que a Red Bull subiu, que, porra, fez isso, fez aquilo, ganhou isso, ganhou aquilo, chega na Fórmula 1, não funciona. E ao contrário, tem os caras que, né, tem uma carreira ok, e na hora que pegam Fórmula 1, que é um carro com muito mais potência, que você consegue carregar muito mais velocidade na curva, tem várias diferenças, não dá nem pra começar a comparar o que é um piloto de Fórmula 2 e um piloto de Fórmula 1, e o cara simplesmente dá certo. Falando em piloto da Red Bull que sobe aí, o nosso querido Lawson, né, que recebeu um te pego na saída do Alonso, né, o Alonso jovem, né, ele usando gírias de jovem mesmo. Recebeu um te pego na saída, mas depois deu... E depois ele foi pego na saída pela segunda vez, né. Exatamente. Tomou um X do Lawson, que puta que pariu. Pra ficar esperto, malandro. Você aí com 1 bilhão de corridas de Fórmula 1 e eu com, sei lá, 5... Mas vamos nós. E foi malandro, né? Porque ele foi na sacanagem em cima do Alonso, né? Aquela ultrapassagem é a ultrapassagem de eu sei quem é que está no outro carro e eu vou fazer porque é você. Foi tipo, o Alonso vira pra ele e fala, vou te ferrar. Vem, vamos ver quem vai ferrar quem. O meu carro é melhor que o teu, hein? E assim foi. E o desprezo do Alonso nessa Racing Point, como é que é? Essa AlphaTauri aí depois as redes sociais toda hora os caras falam, não, essa Racing Point aí é difícil, né? Então... que aliás... A gente já falou várias vezes, né? Mas não custa repetir. Que temporada da Aston Martin, pelo amor de Deus. Nossa, olha, vou falar pra você que o Newey vai ter trabalho, hein? Pô, haja papel e lápis. Porra. Haja prancheta. Porque assim, só se o Alonso virar a chavinha, tipo, pô, eu vou dar minha vida pra dar informações pro Newey, porque se depender do outro cara também, nossa senhora, né? Qual que foi a última vvez que você ouviu falar de Lance Stroll na prova, assim, alguma prova, assim? Eu vi. Foi o cara que mais rápido chegou a 4 violações de pista. Não, mas... O que eu já li é que o Stroll, por incrível que pareça, passa melhores feedbacks, mais claros, mais precisos do que o Alonso. É claro que isso pode ser só uma grandíssima fábula lá de dentro. Com certeza é fábula. O dinheiro é dele, né? Exatamente, porque ele é o filho do chefe. Visto o relacionamento excelente que ele tem com os mecânicos, né, deve ser verdade mesmo. Todo mundo sempre falou que o Stroll é um piloto que passa bom feedback. Na época da Williams, eles também falavam que, né, apesar de tudo, ele era um piloto que, né, ajudava e tal. Mas assim, nenhum piloto, tanto que o Alonso, que todo mundo fala, pô, porque o Alonso ainda é isso, ainda é aquilo, não sei o quê, e ele também não consegue, porque o carro só regride, cara. Do começo do ano passado, que o Alonso era pódio toda hora, até agora, o carro da Aston Martin só regrediu. Será que isso tem a ver com uma cultura da Aston Martin, que vem lá da Racing Point, inclusive, de simplesmente tentar copiar o dos outros e aí não consegue desenvolver, porque não faz ideia de como aquilo surgiu, de fato, de qual é o racional por trás? Eles já contrataram tanta gente que já era pra resolver isso aí também, né? Sim, a grande questão da Force India sempre foi o seguinte, era a equipe que mais fazia com menos dinheiro. Apesar do bilionário indiano ter muita grana e tal, eles sempre foram uma equipe econômica. É possível
que eles tenham uma dificuldade de desenvolver num sistema que é completamente diferente hoje em dia, né? Não é mais o que era quando era Force India, obviamente, é muito mais difícil o desenvolvimento do carro hoje em dia. E é possível que eles não tenham a organização estrutural necessária para fazer isso. Apesar de ter dinheiro, apesar do Stroll estar construindo uma infraestrutura fantástica para a equipe, que eu imagino que tenha sido parte do que atraiu o Adrian Newey. Ele está realmente ele está construindo um parque industrial fantástico para Aston Martin, mas assim, é possível que estruturalmente eles não estejam bem, como era, não vamos esquecer, os últimos anos da McLaren, com aquela coisa da matriz gerencial, não sei o que, bababá, era uma equipe que não conseguia desenvolver, por problemas organizacionais internos. Tinha dinheiro, tinha infraestrutura, mas não vai. Talvez até isso tenha atraído o Newey, porque ele entrou com um pouco como acionista, né? E talvez ele entrando um pouco como acionista, ele tenha mais um poder de dar uma chacoalhada no rolê. E tem a discussão que ele teve com o Fred Vasseur, né? Que ele queria contratar as pessoas que ele sabe que vão possibilitar levar a coisa da prancheta dele pro carro na pista. E o Fred Vasseur, muito corretamente, inclusive, falou que não vai rolar. Então, eu imagino que na Aston Martin, com a papagaiada toda que foi feita em torno do Newey, ele vai levar quem ele quiser e vai mudar o que ele quiser e vai reestruturar o que ele quiser. Vamos ver. Vamos de 2 tópicos bônus aqui. A Pirelli fez um troféu especial para essa corrida. Pelo amor de Deus, que vergonha. Só que o design do troféu, era uma mistura de Mickey com Daft Punk. Aí, em cima do lance, quando a gente foi lá pro pódio, o Verstappen e o Sainz receberam 2 troféus que eram igual ao troféu de pole position. Que é super legal, só que todos eles têm um monte, né? O Verstappen tem uma coleção, porra. Eram 2 pneus. E o Leclerc recebeu o troféu mais genérico que eu já vi na Fórmula 1. Porque assim, mal ou bem, o da Heineken acabou meio que virando icônico, assim, né? Um formato super legal, da estrela e tal. Uma coisa que ficou marcada. Lembra um pouquinho o vidro da garrafa e tal, assim, Exato, né? Ficou marcada, assim, né? Agora, esse troféu... de primeiro lugar desse final de semana acho que foi o troféu mais genérico que eu já vi na Fórmula 1. Foi tipo o troféu que você compra na lojinha de 99 pra dar pra criança, sacou? Troféu de campeonato de kart. Exato, parecia assim, campeonato de kart, não dos molequinhos, mas de repente assim, cadete. Sabe assim, já um pouquinho mais pra frente, de repente. Sabe o que parece isso aqui? Que tipo, vão colocar assim, a galera do marketing do GP de Cota, eles fizeram vários designs de troféus, assim, sabe? E aí, um dos designs foi rejeitado esse aqui. Só que aí, no fim de semana, descobriram que poderia dar ruim, o do Mickey. Falou, sabe aquele design rejeitado? Traz ele pra cá. Exato. Por isso que só tinha um, né? O protótipo. Eu não lembro do pódio, a equipe recebeu qual? Foi pneu. Não, e tem o seguinte, né? Eles deram um zoom out na hora do pódio, que quase que filmaram a cidade inteira lá de cima. Que tipo, pra ninguém ver o que tava acontecendo. Mas assim, é surreal, tá? Que nos Estados Unidos, país do isso aí é meu, vou te processar, os caras tenham conseguido fazer um troféu que era igual ao produto de outra empresa e ninguém viu, ninguém notou até basicamente os 45 percebeu? Do segundo tempo, cara. Assim, é surreal. E o pior é que é a propriedade intelectual mais controversa da história da humanidade. Cara, era assim, era um Lego, um bonequinho de Lego, né? Porque a mãozinha era de bonequinho de Lego. Então, era um Lego do Mickey com capacete do Daft Punk. Não tinha como dar certo, meu irmão. Como é que não viram isso? Surreal. É daquelas histórias que você espera, né? De campeonato, né, regional, Fórmula 1 nos anos 70, que as coisas... Mas... Porra, pelo amor de Deus. Cara, agora eu desvendei o enigma do rolê. É que eu não tinha visto esse troféu com detalhe, tinha visto só a parte de cima. A parte de baixo é o pneuzinho, né? Então o que eles fizeram pro Sainz e pro Max, eles desparafusaram o Mickey e deram o pneu. Eles simplesmente montaram o troféu e deram. Ah, não, cara. Foi isso. É a pior foto do Max levantando o pneu, cara. Acho que eles mesmo olharam e falaram, cara, o que tá acontecendo aqui, né? O pior é o seguinte, né? Que no final das contas, então, o Norris volta pra casa com o mesmo troféu que o Verstappen que passou ele. O Norris ganhou um pneu, né? No sábado. Não, e o pior é que teve alguém da McLaren que tava com um troféu, assim, sentado lá do troféu, assim, depois da corrida. Foi o Pato Award. É o Pato. O Pato tava...
A McLaren, que nem foi pro pódio, tava o Pato segurando o troféu, cara. Cara, bizarro. Que isso, velho. Que gafe. O Pato, aliás, vai dirigir o FP1, né, lá no México. Vamos ver se a torcida vai dar mais moral pra ele do que pro Pérez, né? Porque o Pato, pelo menos, não corre, mas também não decepciona ninguém, né? Exatamente. Falando de decepção, tem os direitos televisivos aí, nacionais que estão bem loucos. O outro tópico bônus é a luta, que daqui a pouco vai entrar 2 executivos num ringue, né? Entre a Band e a Globo pelos direitos de exibição da Fórmula 1 2025. Então, só pra gente contextualizar. A Band tem um contrato até o final de 2025. Mas a Band aparentemente não tem dinheiro, né? Exatamente. Durante este ano de 2024, a Band ficou devendo a Liberty Media uma grana. Disse que tinha uma cota de patrocínio específica com uma bet, porque não seria uma bet, Surpresa né? total! Surpresa. Que simplesmente não foi cumprida, ou seja, a bet não pagou o que tinha que pagar. Uau, você... Aí você vai no Galãs Feios pra saber qual bet que é. Você aposta numa bet e você acha que a sua aposta vai dar errado? Por que será? Se você pensar que aquela lista lá de bets proibidas tinha 2.000 empresas, tá louco. Pensa no nível de maracutaia que tem numa porra dessa. Pois é. Mano, tinha uma bet que era dona, de outras 10 bets. Ah, sim, óbvio. É pura lavagem de dinheiro, gente. Exato. Mas olha só, esse negócio da bet é só lavagem de dinheiro, cara. É a parada mais ridícula. Você lavar dinheiro com esse esqueminha, cara. Porra, pois é. Inclusive a influenciadora que foi presa tinha uma McLaren roxa. O pessoal do movimento, né, em vários estados aí, tá nadando de braçada nessa parada, cara, porque estão limpando a grana toda deles, cara. Exatamente. Melhor coisa pro crime organizado do que essa parada de bet não existe. Contravenção está feliz e contente porque não precisa mais botar maquininha em bar. Agora é bet. Sim, porra, não precisa gastar com nada, meu. Os caras te dão dinheiro. É só você pensar, qual é o negócio, e muitas dessas bets fazem, que te dá dinheiro? Porque ele sabe que você vai gastar o dinheiro que ele te deu e muito mais, bicho. E se não gastar também, não tem problema, porque tá tudo limpo. Então, porra, é só alegria. Ele limpou o que ele precisava limpar. É isso. Exato, é só alegria. A Inglaterra tá muito na frente de todo mundo, essa coisa de aposta, né? Eles têm uma cultura aí de séculos de negócio de aposta. Eles lá tiveram que dar uma limpada porque tava aparecendo aqueles logotipos nas camisas lá dos times de futebol que você olhava e falava assim, cara, que porra é essa? Aí você tenta entrar, o negócio não existe. É só lavagem de dinheiro, cara. O patrocinador do Corinthians é uma que não está na lista de permitidos do Brasil, né? Não. Inclusive. E anterior... Olha só, eu acho, na minha modestíssima opinião, que essa legalização de aposta no Brasil é um crime contra a população quase tão grande quanto o negócio do consignado na folha de pagamento, cara. Porque, não, com certeza, assim, cara. É você instituir um negócio que vai destruir gente à toa, bicho. Com o agravante que esse negócio de bet é só pra limpar dinheiro, cara. É literalmente isso. Mas enfim, a Band então ficou sem o dinheiro da bet e ficou devendo a Liberty Media. E aí a Liberty Media começou a negociar com outros possíveis canais. O importante dizer a Liberty Media entende que no Brasil é muito importante manter a rede aberta, tá? Então, isso é legal, assim, da gente saber, porque nos outros países todos Na Europa isso é um mega problema. Pois é, tá tudo na TV fechada, muitos com contrato de exclusividade, então a F1 TV não funciona, tá? Itália, Inglaterra, Espanha, a Alemanha, a F1 TV não funciona, a F1 TV Pro, né? Não funciona porque existem contratos de exclusividade com as emissoras pagas. Mas, no Brasil, a Liberty Media entende que para manter o público, para a manutenção do público, para a manutenção da força da categoria, é importante estar na TV aberta. E aí ela começou a negociar, obviamente, com a Globo. A Globo foi com o pé na porta, porque de verdade, eu acho que a Globo não queria ter perdido, porque foi até um pouco de, sei lá, ingenuidade da Globo achar que a Liberty Media não ia assinar com outra, sabe? Mas esse negócio da Globo na época envolvia, eles perderam muita coisa, não foi só Fórmula 1, foi futebol, um tanto de coisa também. Eles fizeram uma limpa e tal, e eu acho que rolou ali muito de ingenuidade da Globo
de achar que as pessoas vão deixar de assinar comigo porque eu sou a Globo, sabe? A Globo tem aqueles filtros, né? O fulaninho é do jornalismo, o fulaninho é disso, o Boninho faz não sei o quê. Boninho nem tá mais, né? Saiu recentemente. Sei lá, é o único nome que eu lembro dele e do Ali Camel do jornalismo. É isso. Meu conhecimento acaba aí. E o William Bonner, que era meu vizinho e meu filho mais velho, tinha mania de confundir ele comigo no supermercado. Eu achava hilário. Ele te dava boa noite quando você passava por ele? Não, ele a primeira vez ele virou e falou assim, ele viu que eu tava chegando e falou assim, cara, eu acho que eu já tenho filho suficiente. Acho justo. Ele parece legal. A Globo provavelmente tinha essas briguinhas internas, mas é isso, devia ter pensado, mas a gente tá brigando, mas ninguém vai tomar da gente. Eu falei, Exatamente. Ninguém vai dar mais dinheiro do que a gente dá. E aí a Band chegou com um contrato, tipo, que era tudo que a Liberty queria, com a F1 TV liberada, com tudo na TV aberta e tal, mais a TV a cabo, e aí a Globo perdeu. Só que com essa situação da Band devendo, a Liberty Media voltou a negociar com a Globo. E a Globo não queria colocar todas, conseguiu, inclusive, que no pré-contrato disse, né? Isso tudo aqui é o que se sabe, porque não tem nada assinado. Rádio corredor tudo, né? Que eles conseguiram, que a Liberty Media queria todas as corridas, a Globo não queria todas as corridas na TV aberta, conseguiram, então, acho que foram 15 corridas das 24 na TV aberta, incluindo a do Brasil, é claro. Enfim, tava com tudo preparado para assinar, o que era necessário seria o distrato da Band com a Liberty Media, né? Já que a Band não ia conseguir pagar aquilo tudo, mas a Liberty Media também tinha que pagar alguma coisa pra Band, porque, né, tava quebrando um contrato, etc, etc. Enfim, no fim das contas, aparentemente, a Band não aceitou o distrato proposto pela Liberty Media, deu um jeito aí de negociar a dívida e anunciou essa semana, né, ontem, hoje é dia 21/10, hoje é segunda-feira. Então, anunciou no domingo ou hoje, segunda-feira, que a Fórmula 1 continua na Band até o final de 2025. Nada está assinado. Essa é a questão, assim. A Globo tem uma situação, um acordo com a Liberty Media. Que tipo de acordo é esse? Não sabemos. Mas parece que existe um acordo. Ninguém tá botando fé de que isso está resolvido. Juliane Serrazoli já falou sobre isso. Galera do Grande Prêmio já falou sobre isso. Filmania já falou sobre isso. E ninguém tá botando a mão no fogo de que isso tá resolvido. Nem da Band, nem da Globo. Nem da Band, nem da Globo. Ninguém acha que... Porque assim, galera que tem contato com a Globo diz que a Globo tá com tudo resolvido e que é da Globo ano que vem. Galera que tem contato com a Band diz que a Band, como a Band anunciou, tá contando com a Fórmula 1 ano que vem. Então... E parece que da Band tem um negócio de desejo pessoal do John Saad, pelo menos cumprir o contrato, umas paradas assim. Agora, de onde o John Saad vai arrancar dinheiro pra cumprir esse ano? Exato. Que é um mistério. A verdade é a seguinte, até a Liberty anunciar o que vai acontecer, bicho, vai ser tudo boato, porque a Fórmula 1, infelizmente, ainda tem essa mania de fazer as paradas nas sombras. Uhum. E no final das contas, a única pessoa certa nessa história toda é a Mari Becker, que só falou. Eu só acredito que tiver tudo assinado. Não sabia que ela tinha falado, mas eu concordo. Eu acho que é isso aí. Ela falou, não sei o que vai acontecer com a minha vida, estou seguindo aqui, eu tenho contrato aqui, estou seguindo meu contrato, não sei o que vai acontecer. Quando isso tudo se resolver, eu resolvo a minha vida. Foi basicamente isso que ela falou. Que é uma pena, porque, né, é uma jornalista de nível mundial de Fórmula 1. Poucos jornalistas são melhores que ela e vai passar por uma situação que não necessitava. A minha esperança é, se a Globo não pegar ela, a F1 TV pegar. Seria lindo. Seria uma boa... Ela até ventilou, porque essa declaração ela deu pra Serrazoli, que é ex-companheira dela, né, que saiu na mudança dessa temporada e foi pro UOL, né, e estava com a Band ano passado. Ela deu essa entrevista e ela falou que, tipo, ela não sabe o que ela vai fazer. Talvez um dos caminhos seja a produção independente, assim como a própria Serrazoli faz. E assim, por mais que a Serrazoli seja excelente também, acho que se a Mari tentar fazer independente igual a Serrazoli faz, ela vai conseguir muito mais, tipo, entre aspas, investidores. Se ela faz o crowdfunding da Vinda, acho que todo mundo aqui assina, por exemplo. Sim. Cara, seria legal uma união de forças, né? Com certeza. As duas fazendo algo seria excepcional. Maravilhoso. 2 mulheres brasileiras. Muito boas. Talentosas fazendo conteúdo. Exato. Essa que é a questão. A gente vê, por exemplo, né, o pessoal que tem a F1 TV, a gente vê o esforço que eles estão fazendo na transmissão inglesa de incluir mulheres.
E eles estão tendo dificuldade. Já passaram umas 3 ou 4, agora a Ruth, que era da Aston Martin, parece que vai ficar. Mas assim, Gente, a Laura Ruth é muito Winter... boa. Sim, mas a Laura... Mas ela é engenheira, aí a outra, né, não é comunicadora. Mas, por exemplo, a Laura Winter, já passaram ela para a F1 Academy. É uma promoção, com certeza, mas também saiu da linha da Fórmula 1, entendeu? Eles estão tentando há um tempão achar, e a gente tem 2 profissionais femininas fantásticas. Assim, é um absurdo que não haja espaço para usar, e assim, a Mariana Becker, cara, fala sério, a experiência que ela tem, cara. Como que você vai desperdiçar um negócio desse, cara? A abertura que ela tem com os pilotos, sabe? O contato que ela tem com eles. Ela fala quase todas as línguas do paddock, entendeu? Ela é surreal, ela é muito boa, e ficar fora e a gente não ter o conteúdo que ela pode entregar realmente é uma perda. Seria um crime com o público de Fórmula 1 do Brasil, cara. Cara, ela tem uma leitura do pessoal. E isso é muito difícil ter, cara. Exatamente. Porque, tipo, ela bate o olho no Hamilton, ela sabe como é que o Hamilton tá, entende? Vem da experiência, vem dos anos que ela vê essas pessoas, e ela vê essas pessoas crescendo, né, como piloto, como ser humano. Cara, isso não tem preço, cara. Aliás, quem não ouviu, vai lá procurar ouvir o nosso episódio de entrevista com a Mariana Becker, tá? Porque nós fizemos entrevista com a Mariana Becker nas temporadas passadas e foi sensacional. Foi super gostoso, a gente perdeu a hora. Ela falou assim, gente, eu preciso sair porque eu preciso sair, mas assim, nem tinha visto a hora. Foi uma conversa super legal, porque ela realmente é essa pessoa que conta a história e te prende, e se deixar, você vai conversando. Ela é realmente incrível. A história do cavalo árabe, que já me pegou de surpresa no início, é maravilhosa, né? Me deixou arrepiada essa história do cavalo árabe. Qual deles? O que come cocô? Não, ou outro? O que você foi no Bahrein foi no Aras. E Isso. quando você descreve o cavalo, pra descrever, como é que você descreve um cavalo, né? E você fala que é a mistura de um roqueiro heavy metal com a garota do Fantástico. Eu achei essa descrição tão perfeita. Vamos terminar então com o nosso melhor pior decepção. Vamos lá, Felipe. Melhor para você. Já posso não falar mais do Pérez, né? Porque não precisa mais, né? Já ganhou demais. Não. Já. Cara, o melhor... Ele é o concurso, né? O melhor pra mim, sem estar em ordem, o Leclerc, a Ferrari como equipe inteira, incluindo aí o Carlos Sainz, e o Verstappen. Por que eu incluí o Verstappen? O Leclerc e a Ferrari são óbvios. Por que eu incluo o Verstappen? Porque o Verstappen fez o que ele precisava fazer. Ele ganhou o sprint, ele chegou na frente do Norris na corrida, ele fez um final de semana muito melhor que o companheiro de equipe dele, que é tudo que ele precisa fazer. E vai ser campeão de novo. Então, assim, eu achei que foi o final de semana maduro do Verstappen. Ele em nenhum momento, assim, saiu correndo atrás do Leclerc. Ele não precisa ganhar do Leclerc. Ele só precisa ganhar do Norris. E pronto. Então, assim, e a Ferrari, eu achei que a equipe teve uma performance muito boa, eles não se desesperaram, eles continuaram, acreditaram no plano, fizeram certinho, e a recompensa foi, né, uma vitória aí de uma categoria fantástica, os 2 pilotos executaram muito bem, assim, foi realmente incrível. O lance do Max, né, cara, que assim, ele sempre vai fazer o que deve ser feito. E é por isso que a temporada 2021 foi tão incrível, de ver ele e o Hamilton disputar, sabe? Porque ele sabia que ele tinha que ser perfeito pra derrotar um cara que é próximo da perfeição, e ele foi. Sim. Mano, por isso que tem um abismo entre ele e o Norris, e a gente fica aquele negócio, tipo, rezando aqui pro Norris acordar pra vida, porque sabe que só assim ele pode ter uma chance de disputar com o Max. O Max mostrou inteligência, que é uma coisa que o Norris claramente não tem mostrado. Que eu gostaria de lembrar que o Verstappen demonstra desde que ele chegou na Fórmula 1. A chegada dele na Fórmula 1, ajudado pelo pai, que é um tremendo filho da puta, mas... ok? Já demonstra o nível de inteligência dele, a forma com que ele foi subindo, a forma com que ele chegou na Red Bull, a forma com que ele né, virou o dono do time. Ele é um piloto inteligente, isso não tem como negar. E esse final de semana eu achei que foi mais uma corrida o final de semana inteiro, extremamente inteligente dele, porque ele não saiu correndo atrás do Leclerc, se tinha problema ou não no carro, é outra discussão, mas assim, ele fez o que ele precisava fazer. E deu mais um passo para ganhar outro título, que é o que importa. Estratégico. Ele não vai bater o recorde de vitórias, que já é dele. Ele não precisa fazer 700 pontos sozinho. Ele não precisa fazer nada. Ele só precisa ter um ponto a mais que o Norris. Só. E ele vai fazer. Então, assim, eu acho que, né, merece reconhecimento. O meu pior... vai para Haas e para Alpine, especificamente com relação ao Magnussen e o Gasly, porque jogaram fora pontos
mais uma vez. A Sauber eu também acho que não precisa mais falar, porque não tem nem mais o que, né, acreditar que eles vão fazer alguma coisa, porque a equipe é uma vergonha. Não, ela só apareceu porque o Russell botou o Bottas pra fora da pista. É uma vergonha. E o Zou rodou também, Sim, e foi por isso que o Bottas acabou na frente do Zou. Tem esse ponto. Vergonha, sem sacanagem. O Joe rodou ridiculamente na curva 1, ele errou completamente a curva e falou, não sei o que aconteceu. Porra, você errou. É simples o que aconteceu. Assim, é uma vergonha. E a minha decepção vai, obviamente, pro nosso Lewis Hamilton, que teve basicamente o final de semana do inferno, numa pista que ele sempre dominou, que ele sempre pilotou bem, ele sempre foi bem na pista, e assim, o final de semana inteiro nada funcionou, saiu no Q1 porque não conseguiu realmente extrair do carro. Foi um horror. Realmente um horror. E assim, eu confesso, eu dificilmente, quando eu escolho a decepção, eu fiquei efetivamente decepcionado, mas esse final de semana eu fiquei efetivamente decepcionado com o Hamilton. A impressão que me passa do Hamilton é que eu acho que se ele esforçar até o fim da temporada vai ser no Brasil e talvez em Las Vegas, mas de resto ele já está, como eu disse, aprendendo italiano. Eu acho que no Brasil, com certeza, eu acho que a apreciação dele pelo Brasil e pelo público do Brasil e tudo mais, obviamente é genuína, a gente não pode duvidar de uma coisa dessa, mas assim, ele tá totalmente já de aviso prévio, só olhando o relógio, falando, quando é que eu posso ir embora? Tá bom pra mim, valeu, obrigado, boa sorte nas próximas temporadas, mas tipo, tchau pra vocês. Ele não dá mais input no carro, então qualquer coisa que tá sendo feita pro Russell, então ele vai ter mais dificuldade ainda de dirigir um carro que já não é fácil, Sim. né? Enfim. Já não participa das reuniões, tem várias coisas que já começam a acontecer quando você vai sair. Está o quê? Demissionário. Exato. Igual o Ocon, exatamente igual o Ocon na Alpine. É tipo, então valeu, boa sorte pra vocês, divirtam-se, mas para mim já deu. Isso. Meu melhor vai pro Leclerc. Acho que, né, não preciso nem dizer muita coisa. Aquela curva 1, aquela largada foi espetacular. Fantástico, né? Uma coisa que a gente comentou do Norris, né? Que o Norris não consegue mudar o plano. Ali você vê a diferença. O Leclerc, o plano dele, obviamente, era só, né, ver se consegue ganhar uma posição aqui, outra ali, deixar o Sainz atrás dele, tipo, vamos ver. Na hora que o Verstappen saiu um pouquinho, cara, você vê ele jogando o carro pra dentro, tipo, opa, tchau, hein? Foi exatamente isso. Apareceu a oportunidade, tchau pra vocês. Ele falou, eu conheço o Max, eu sei como ele é, eu sei que ele não tinha nada pra perder, eu só preparei a saída da curva, porque o importante ali era sair com a curva bem fechada. Então ele preparou a saída da curva e aí foi só sucesso. Levou Sainz, Verstappen e Norris tudo de uma vez. Foi excepcional. E de dentro do downboard dele, assim, é lindo de ver. Lindo! Mas no onboard você vê que na hora que abre o buraco, ele se posiciona, tipo, é ali que eu vou, ele vira, ele até dá assim uma sambadinha na saída, porque, né, não era a trajetória ideal, mas é tipo, o buraco tá ali, bicho, é agora, tchau pra vocês. Exatamente. Eu reitero o que eu disse há programas atrás de que isso é muito importante pro Leclerc, porque ele tá com menos pressão pelo fato da Ferrari não tá tão protagonista, mas tá conseguindo um protagonismo, e pra ele vai ser muito importante pro ano que vem, porque ele tá ficando cada vez mais clutch, ele tá ficando cada vez mais decisivo, e ele vai precisar muito disso pra ter o espaço ao lado do Hamilton. Tá certo que o Hamilton vai estar chegando na equipe, mas o Hamilton é o Hamilton. Então vai ser muito importante pra ele ter essa moral de ser o il predestinato pra torcida. O que eu vejo muito nele esse ano tá ficando muito claro, assim, eu acho que só quem realmente não acompanha mais de perto, mas assim, quem acompanha o mínimo possível, assim, um pouquinho mais, já vê é que ele é um piloto extremamente inteligente. Sim. Ele planeja o que ele vai fazer, ele planeja as corridas, ele é estratégico pra caramba. Né? Outro piloto que sempre demonstrou essa inteligência. Em nenhum momento da carreira do Leclerc você poderia falar assim, mais ou menos, desde que ele apareceu na Fórmula 3, você olhar e falar assim, esse é um piloto inteligente, é um cara que, tipo, sabe o que está acontecendo, acompanha, né, ele tá vendo o que está acontecendo ao redor dele, tá pensando o tempo todo, tipo, mas e isso e aquilo, é a coisa que a gente brinca, né, que
o piloto da Ferrari é o estrategista principal. É o estrategista. É. Isso só funciona com os pilotos que são mega inteligentes. O piloto que consegue pensar na estratégia, o piloto que consegue olhar a aflição. Peraí, aqui tá acontecendo isso, então eu vou ter que... Entendeu? Na classificação, ele... Foi no Q2? Foi no Q2. Fez uma volta, né? E a volta dava pra ele passar tranquilamente. A Ferrari... Brian no rádio, não, pode entrar, não sei o que. Ele, não, eu vou fazer mais uma. Ah, não sei o que. Aí ele falou, não, eu vou fazer mais uma, depois eu te explico por quê. E foi, com pneu velho mesmo, é isso, foi, não sei o que. Fez uma volta pior do que a anterior, mas que ainda assim ele passaria sem grandes problemas. E aí ele fala, não, agora eu vou te explicar o que aconteceu. Eu achei que eu tivesse saído na curva X, não lembro agora qual foi a curva. Então eu precisava fazer mais uma volta, porque se batesse ali, né, sim, eu ia estar fora. Então, e como às vezes dá um delayzinho, né, até eles cancelarem a volta, era o tempo que ele tinha pra fazer. Então, olha só, o cara tá na pista, né, não foi uma coisa tão clara, foi, se ele tivesse saído, teria sido por, tipo, milímetros, ele ficou na dúvida e ele meteu logo não, vou fazer mais uma. Ele não podia falar no rádio por quê? Porque ia chamar a atenção da galera. E aí é que tá a inteligência do cara. O cara dirigindo um carro de Fórmula 1 a 200 e 300 por hora, e mesmo assim ele tá pensando, se eu falar no rádio, alguém pode ouvir e falar, vamos checar, então eu vou ficar quieto. Mas, mesmo assim, farei na surdina. Exatamente. É isso. Esse ano, pra mim, é claramente, assim, o que mais mostra a maturidade. Eu acho que ele sempre foi maduro nesse sentido, mas, assim, esse ano tá, assim, alto nível de maturidade e consistência. Se não fossem aquelas 3 corridas do inferno ali, que foi no meio do ano, ele tava na briga com o Norris e o Verstappen. Com certeza. Canadá foi um caso à parte, mas as 2 ali que ele foi mal no triple header, né, ele deu entrevistas claramente falando que ele estava usando setups extremos porque eles precisavam saber qual era o grande problema para poder consertar. Sim. Então ele realmente sacrificou o carro, sacrificou as 2 corridas dele, que ele podia ter conseguido resultados mas ele sacrificou os resultados para conseguirem os dados suficientes para fazer a atualização que veio em Monza e que botou o carro aí onde está agora. Que é aquilo que a gente falou, o cara ter que dirigir o carro além do que ele deveria, dá errado. Não vai dar certo sempre, não tem como. Nesse mini Monegato Cash aqui, qual que vocês acham que é a influência do Vasseur nessa evolução do Leclerc? Na minha cabeça, não tem como você quantificar o quanto o Vasseur é responsável pela mudança na Ferrari. Porque ele, desde que ele era das categorias de base, ele sempre teve a fama de ser um cara que levava a equipe numa boa, que ajudava a desenvolver os pilotos, blá, 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 blá. Quantos pilotos, né, passaram pela mão dele e chegaram na Fórmula 1? Incluindo Hamilton e Leclerc. Sim, quantos pilotos passaram pela mão dele e tiveram belíssimas carreiras em outras categorias. Então, assim, quando contrataram o Binotto, né, promoveram o Binotto, a gente discutia muito que o Binotto não tinha a experiência necessária para fazer aquele trabalho. Porque não é só você ser o team principal. Ser o team principal não é só o que a gente vê. Tem 1 milhão de coisas por trás. E o Vasseur, mesmo quando ele estava em umas equipes piores, era óbvio a qualidade que ele tinha. E assim, você olhar para a Ferrari hoje e para a Ferrari antes dele chegar, tem nem como começar a comparar o que é uma equipe e o que é outra. O que a gente via, né, quem acompanha bastante o Leclerc, via muito, era que com o Binotto, ele foi muito minado. E isso desde 2019, assim, aquela corrida de Singapura que o Vettel venceu, porque o Leclerc simplesmente não foi avisado de que o Vettel ia parar. E aí o Vettel foi e deu um undercut nele. Quer dizer, a cultura que a gente via na Ferrari com o Binotto era de disputa entre as garagens. Não era de trabalho em equipe entre as garagens, era de disputa direta entre as garagens, culminando com 2022. Porque ele não tem a manha. Culminando com 2022, que foi horrível de relacionamento dentro da Ferrari. Você via que, assim, a Ferrari tava toda em pé de guerra. Você tinha um cara que tava 60 pontos na frente do primeiro colocado. Do segundo colocado, aliás. E, minto, ele tava 45 pontos do primeiro colocado, 60 pontos do
companheiro de equipe. E a Ferrari falava em não vamos priorizar ninguém. Sim. Era você ver o Leclerc falando, dando entrevista, dizendo que, não, é ruim, né? Porque com essa história de... Ele jogava isso ele jogava isso tudo pra questão de teto de gastos, tá? Mas aí ele falava assim, porque é muito ruim quando você fala com a equipe, você pede uma coisa, né, pra ser desenvolvida pro carro e a equipe fala que não dá. Mas a questão não era teto de gastos. A questão era que não queremos fazer o que você quer. Não queremos fazer. Exatamente. A Ferrari do Binotto era a Ferrari do carro. A grande estrela era o carro do Binotto. E nenhum piloto poderia se sobressair. Então, em vez de trabalhar junto com os pilotos, ou no caso principal, com o piloto que estava na frente do campeonato e que tinha grande chance de levar esse campeonato para Ferrari, ele preferiu minar esse cara. E assim, esquece Carlos Sainz. Poderia ser qualquer outro piloto do lado. Ele simplesmente estava minando o cara que estava ganhando destaque porque ele queria que o destaque fosse do carro, ou seja, qualquer um pode vencer no meu carro, não é só o Leclerc. A velha técnica do Frank Williams. Eu não preciso pagar piloto porque o importante é o carro. Vimos onde termina. E aí você pega o Sainz, que é um cara mais adaptativo, que rendeu mais por conta disso. Por conta de... Ele consegue se ajustar mais do que ter um carro mais voltado para os detalhes dele. Ele é mais regular. Eu acho que não, cara. Aí eu vou discordar de você. Porque no início... Não, mas não é regular, tipo, no sentido, nossa, não, ele... eu entendi. Mediano, talvez a palavra seja mediano. Não, é porque assim, ele não é adaptativo, é essa a questão. O Sainz não é adaptativo. Tanto é que no início do ano de 2022, quando o carro era completamente o que o Leclerc queria, o Sainz ficou a 60 pontos do Leclerc. Quando o carro começou a ser alterado, porque a Ferrari precisava de ponto do segundo piloto, porque o Sainz não estava conseguindo dirigir aquele carro direito, o Leclerc continuou ganhando do Sainz. O Sainz aproximou, ficou melhor, conseguiu render, né, o que ele não estava rendendo no início do ano. A distância entre eles diminuiu, mas o Leclerc continuou se adaptando melhor e continuou ganhando. Então a questão não foi a adaptação, não é que o Sainz fosse mais adaptativo. É que do meio do ano pra frente, o carro ficou mais do jeito que o Sainz gostava. Então ele conseguiu render do jeito que ele queria. É exatamente o contrário. Talvez a palavra que eu tava procurando é linear, não ser adaptativo. Acho que eu só usei o termo errado. Linear, ok. 2023 você pega exatamente a mesma coisa. O carro tinha as mesmas características do final de 2022, que era um carro com understeer, né? Que era um carro mais difícil de dirigir nesse sentido de que era mais na força do que no jeito, vamos dizer assim. E o Sainz se deu muito bem com o carro de 2023, até chegar Japão, que o carro começou a ficar mais solto na traseira, o Leclerc entendeu o carro e foi embora, e o Sainz teve mais dificuldade. Se deu muito bem dentro de um universo altamente reduzido, porque a Ferrari tinha perdido contato com os times da frente, então assim, estavam ali brigando pela sobra. Aí é que tá a questão principal, que o Binotto, nessa técnica Frank Williams de o que importa é o carro e os pilotos que vão aqui, né, que se explodam, ele desenvolveu um carro que nenhum dos dois pilotos gostava e que não era bom o suficiente para competir. Então, o que exatamente ele fez? Entendeu? De bom. Pois é. Cadê o progresso? Não houve progresso. E se você olha do Vasser, da hora que o Vasser entrou até agora, cara, o progresso é absolutamente claro. A Ferrari briga 100% das vezes de igual para igual? Não, mas ela briga de igual para igual várias vezes no ano, tanto que eles têm várias vitórias no ano. Então, assim, como não dá nem para começar a comparar. Não existe comparação. Então, no fim das contas, o que o Vasser fez foi parar de limitar os pilotos. Tipo, abriu as portas, sabe? Tipo, ouviu os caras e botou a equipe pra trabalhar junta de verdade, que era uma coisa que, assim, realmente não parecia que estava acontecendo. Que é uma das coisas que ele sempre fez bem. Então, assim, não tem nenhuma surpresa. Essa é uma das principais habilidades do Fred Vasseur, sempre foi isso. Juntar a equipe em torno dele, fazer a equipe funcionar, ouvir os pilotos, acolher os pilotos, fazer os pilotos se sentirem queridos e ouvidos e prestigiados para ter melhores resultados. Ele não faz isso porque ele quer ser amigo dos pilotos, apesar dele ser todo mundo que trabalhou com ele gostar dele, bababá. Ele faz porque é a forma de
pode ter melhor resultado. Sim. Bom, meu pior, depois desse mini podcast sobre Leclerc e Vasseur, meu pior são os troféus do GP, porque foi uma palhaçada, né? Várzea. Essa história dos troféus foi várzea. E minha decepção vai pro fato de que Max e Lando não se tiraram da corrida. Eu queria, era mesmo um DNFzinho duplo, pra chegar ali, pra ter uma disputa, pro Leclerc chegar nessa briga também, entendeu? E a gente ter uma disputa, imagina uma disputa 3 até o final do ano, coisa linda. Quem sabe? São uns DNFzinho aí, por aí, um do Max, um do Lando. Vai brigando aí, a gente chega lá no final do ano com uma disputa 3, quem sabe? Dennis, seu melhor. Meu melhor agora pro Liam Lawson. Justo. Eu vou dar esse melhor pra ele, porque assim, a gente ficou com a impressão de que, daquelas corridas que ele pegou no ano passado, de que, poxa, esse Lawson é bom, né? Ele tem potencial, sim. Só que ficou só aquela impressão /fantasma. Só que passou-se muito tempo, o Ricardo voltou, e a gente meio que descolou, pô, será que o Lawson é, entre aspas, tudo isso mesmo? Será que o Lawson, ele consegue fazer isso que tá todo mundo falando? Será que não foi um delírio nível Nick De Vries? Delírio coletivo. Naquela corrida de Monza? E não, cara, na primeira corrida, que ele assume o carro, ele põe o Alonso pra mamar e tem um desempenho melhor que o Tsunoda. Então, assim, tá certo que é cedo, tá certo que pode nas próximas 5 corridas ele fazer desgraça na Pix Red Bull, mas a primeira impressão, depois de um longo tempo, é muito boa pro Lawson. E eu fico com dó do Tsunoda que já se falava, começava a se ventilar o nome dele por conta, tipo, como é que vai saber essa galera aí pra pegar esse carro que talvez o Checo deixe na próxima temporada. Mas aí vem o menino e tem um desempenho assim, e antes dele estar no carro, já se falava que ele poderia estar no carro da Red Bull. Agora que ele vem e performa bem do jeito que ele performou logo de cara assim, volta todo fantasma assim e injustamente, né, como a gente sempre fala aqui no podcast, o Tsunoda tá no mesmo páreo que ele, tem a mesma chance que ele ali, e mais uma vez ele vai ter que remar se ele quiser se mostrar mais propício pra dirigir esse carro na frente do Lawson, né? Então, eu gostei da primeira impressão. Eu acho que nem o Tsunoda acredita mais que ele vai ter algumas chances de dirigir a Red Bull. É bizarro pra mim, é uma coisa assim que realmente parece inexplicável que eles prefiram manter o Checo a subir o Tsunoda, por exemplo, mas... E o Tsunoda, a equipe deu uma vacilada com ele também nessa corrida. Pararam ele muito cedo, aquelas coisas. Ele também levou uma punição, não foi a melhor corrida, mas assim... pessoa, talvez, assim, eu aqui tô fazendo advogado do diabo, mas talvez ele tenha levado a punição exatamente porque ele precisava recuperar o estrago que a equipe tinha feito. Exato. E assim, quanto ao Lawson, cara, o Lawson foi bem na Fórmula 3, foi bem na Fórmula 2, não tinha espaço pra Fórmula 1, só não foi campeão na DTM, porque eu não lembro quem era agora que bateu nele na última corrida, porque ele ia ser campeão no primeiro ano. Depois foi pra Super Fórmula, foi bem. Tipo, o que mais ele precisa fazer pra dirigir na Fórmula 1, entendeu? Cortar a grama na casa do Marco, porra. Tudo que a Red Bull botou pra ele dirigir, ele dirigiu bem e foi bem. O que mais você quer? E aí ficam eles com o Ricardo. O foda é que, assim, essa não é nem uma coisa que tava na mão do Marco, né? Um negócio que fica na mão do bendito do Horner. Sim, é totalmente bizarro. Se você ter, igual a Alpine fez com o Piastri, você ter um piloto que é óbvio que tem qualidade e você, vamos contratar o Ricardo. Caralho, pra quê? Pra quê? O que o Ricardo com 31, 32 anos vai fazer que ele já não fez? Cara, isso só aconteceu porque eles simplesmente nunca quiseram apostar no Tsunoda. O que pra mim não faz o menor sentido, porque o cara é bom. Porque ele fala muito palavrão, ele é meio desequilibrado. Mano, dá experiência pra ele, bota ele no psicólogo, sei lá, mas o cara é bom. Como assim o cara desequilibrado? Eu acho que isso tem muito mais relação com a conexão Honda e Red Bull do que sim. Sabe? Quando perguntaram pra ele qual era o maior sonho dele, a resposta dele foi abrir um restaurante. Tipo, que mais você quer? O maluco, tipo, sim, na hora que ele põe o capacete, ele é um demônio, mas assim... É o Tasmania. Ele é mega tranquilo, não sei o que, ele vem se desenvolvendo, tipo, o que mais você quer, cara? Pô, foda-se que o cara é piloto da Honda, tipo, o cara é um bom piloto, já está na sua equipe, mas ele nunca, em momento algum, foi apoiado pela Toro Rosso. Então, é difícil. Como foi com o Gasly, como foi com o Albon, como foi com o Kvyat, como foi com o Sainz, todos eles. Você vai perdendo. Quantos pilotos hoje em dia começaram na Toro Rosso, cara? Que estão no grid? É um número absurdo. Muitos. Se você pensar que é uma equipe destinada a criar pilotos para a Red Bull. Eles já tiveram milhares de opções e não conseguem encontrar. Por que será? Sim. O maluco sai do Franz Tost, que é tipo Vasseur,
e vai trabalhar com Horner e Marco. Porra, fala sério. Não pode dar certo. Seu pior. Pior vai pra Pirelli, porque, cara, não é possível que eles não sabem escolher pneu pro diacho da pista, tá ligado? Assim, quando começou a prova era a temperatura mais alta do fim de semana. Eles estavam prevendo 2 paradas. E com uma parada resolveu, né? Pra bastante gente ali. E mais uma vez acontece isso, né? Tipo, você só tem você não tá competindo com ninguém, né? Não tem uma Michelin, uma Bridgestone pra competir com o pneu com você. Velho, o que custa fazer o negócio direito, sabe? Colocar um engenheiro pra analisar mais próximo, assim, ficar monitorando a pista, ó, a Austin mudou tal setor, tal setor ainda é o asfalto antigo, assim. Eles recapearam a pista toda. Mas parece que tinha uma questão, tipo, de partes do setor ainda ter o asfalto antigo, outro novo. Custa, no final da sexta-feira, olhar e falar, porra, vamos diminuir a pressão. A pressão tava 2 PSI acima, cara. Acho que era no de trás. Vamos diminuir a pressão, porque os caras vai todo mundo abaixar a pressão, vai gastar mais pneu. Eles têm essa oportunidade. Mas aí fica na coisa, mas se o pneu falhar, não sei o quê. Eu falei, cara, a Michelin e a Bridgestone e a Dunlop e a Goodyear não querem ser fornecedores da Fórmula 1 porque eles não querem fazer pneu merda. A Michelin falou com todas as letras, a gente prefere fazer pneu que vai fazer 4 stints em Le Mans do que fazer um pneu que se você respira muito forte perto dele, ele para de funcionar. Isso não ajuda a gente. Porque tem uma questão também de briefing, né? Sim, não, o briefing a Pirelli faz, recebe a Pirelli faz o que a Fórmula 1 pede. Exatamente. É isso que a Fórmula 1 quer. O briefing que a Pirelli recebe tem que ser um pneu bom, mas que não dure muito, porque a gente precisa de parada. Sim. E tudo bem, a Pirelli faz exatamente, a Pirelli entrega exatamente o que a Fórmula 1 quer. Mas é por isso que as outras empresas fazem. Para que eu vou gastar dinheiro desenvolvendo um pneu que é uma bosta? Como que eu vou vender esse pneu? Põe esse pneu no seu carro, depois de 2.000 km ele deixa de funcionar. Tipo, porra, não. E todo mundo xingando a Pirelli, né? Não é exatamente o marketing que eles querem. Com razão, porque é ridículo, porque a gente sabe que eles podem fazer pneus melhores. A gente não precisa ficar tipo, não, vai ter 3 paradas. Aí você vê o Leclerc na 26ª volta, como que tá o pneu? Tranquilo. Então beleza. 3 paradas aonde? Parece que é meio aleatório às vezes, sabe? Sim, mas não parece, não é. Que é bizarro. É justamente isso, é o que você falou. Porra, nego chegou a aventar que ia ser 3 paradas, aí é 1 parada. É impossível que haja uma diferença tão grande do que você espera do que acontece. Cara, só uma coisa que me fode a cabeça é assim, os caras dão os pneus, os compostos que vão pro fim de semana, tipo, uma semana antes, saca? É assim, cara, por mais que você tenha questão de previsão do tempo e tal, com uma certa antecedência hoje em dia, mano, muda o tempo, cara. Cara, mas eles nunca variam nada. Eles fazem há anos a mesma coisa, justamente porque eles não querem arriscar. Teve uma época que tinha, né? Sim. Na época que tinha aquele monte, aí falava, então vamos pular um, que era legal. Aí, né, vai durar menos, ou vamos pular um pro outro lado, mais duro, então vai ser mais difícil. Beleza, mas hoje em dia, cara, as equipes já olham e falam, tranquilo, cara. Eu sei o que vai fazer o pneu, vambora. Eu acho um desperdício de possibilidades que a gente poderia ter, entendeu? Mete um pneu mais macio e é isso aí. E a sua decepção? A decepção é a McLaren toda, pelo simples fato de, cara, reta final do campeonato. Você parou 3 semanas. Você podia, tipo, fazer estratégia pro resto do campeonato, numa reta final disputadíssima, e a McLaren, além da dupla de pilotos ali, ela voltou à mesma desgraça de sempre. Parece que eles só ficaram de férias, tiraram outras férias, né, na reta final do campeonato, e isso pode custar não só o campeonato de pilotos, que já tá na mão de Deus, mas o agora de construtores, com a exceção do Ferrari, né? Exato. So box. É isso, finalizamos. Esta semana temos México, temos mais GP, então serão 3 seguidos. Já aviso aqui aos navegantes e aos nossos ouvintes que GP do Brasil eu só vou mandar áudiozinho, tá, galera? Vocês estão responsáveis por gravar episódio porque eu estarei em São Paulo e vou ficar mandando áudio pra botar no episódio enquanto o negócio rola, beleza? Isso aí. Queremos áudio durante o pódio, entendeu? Exato. Quando for lá, quando acabar primeiro Hamilton, segundo Leon Lawson e terceiro Kevin Magnussen, eu quero o áudio de vocês sobre os sentimentos desse pódio. Se Kevin Magnussen... Não, minto, não é o Kevin Magnussen não, mas se o Hülkenberg da vida ganha um pódio, seria irado. Não, seria épico, né? Seria épico. Seria épico. Seria muito, muito bom. Porque vai chover, vai parar, vai ter 5 trocas de pneu e tal, assim, porque Interlagos é Interlagos e tem que ser assim. O desastre climático na Terra
com certeza chega se ele marcar um pódio. Mas... A gente espera que o desastre climático não chegue à arquibancada, né? Que no ano passado, né? Não, por favor, vamos evitar desastres climáticos na arquibancada? Sim, de leve, tá? Por favor, obrigada. Minha saúde agradece. Até porque já teve um desastre climático no último final de semana em São Paulo. Né? Pois é, já deu, né? Já deu. Coitado da cidade. Deixa São Paulo calminha, deixa. Agora falta só uma coisa a gente fazer antes de terminar, que é muitíssimo importante. Muito importante, que é agradecer aos nossos queridíssimos, necessários apoiadores. Então, aos nossos apoiadores Monza, um agradecimento de coração. Muitíssimo obrigado. E aos apoiadores dos nossos outros planos, Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para... Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Bruna Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Bruno Lopes, Jéssica de Araújo, Eric Andriolo, Viviane Rocha, Márcio Ferreira, Felipe dos Santos e Alex Camargo. Vai aí o nosso muito obrigado. Muito obrigada, galera. Sem vocês, isso aqui não existiria. Não se esqueçam disso. Pra quem quiser ajudar a gente, é só entrar no apoia.se/cashboxboxbox e assinar um dos nossos planos. Nossa dica é o plano Silverstone, que é o plano de R$10, porque é o primeiro que dá acesso ao nosso grupo de WhatsApp, que é muito legal, tem várias discussões durante a corrida, durante a semana, gráficos, enfim, um monte de coisa legal. Hoje, por exemplo, eu postei uma foto do Ronaldinho Gaúcho na Bolsa de Nova York. Qual outro grupo de Fórmula 1 você teria uma informação desse gênero? Como chegamos nisso? Não é falando sobre Fórmula 1? Porque sim, foi falando sobre Fórmula 1, fica aí o mistério. Começou com Leclerc e terminou com Ronaldinho Gaúcho. Olha que beleza. Não, eu digo mais, começou com a figurinha da Nicole Balls apontando pra fora vestido de Jean Grey falando, sai do instituto. Então tem muitos nuances desse grupo. Nossa senhora, então assim, fica o mistério de como é que chegamos na foto do Ronaldinho Gaúcho tocando o sino da Bolsa de Nova York, tá bom? Partindo da Nicole Balls. Quem quiser falar com a gente, é só entrar em contato pelo @cashboxboxbox no Twitter, que voltou, né? No Instagram e no Blue Sky, @boxboxboxpodcast no YouTube e podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix. Então, se você não quiser dar um apoio constante no Apoia-se, pode só mandar um qualquerzinho no nosso Pix que a gente agradece. O nosso editor também agradece muito que vocês mantenham o trabalho dele. Não se esqueçam também de avaliar com 5 estrelas, thumbs up, 100 pontos, 10 pontos, o que o seu reprodutor de áudio permitir, para melhorar o nosso engajamento e mostrar o nosso trabalho para mais pessoas. Então é isso, galera. Box e nos vemos depois do GP do México. Adeus. É isso aí. Até a semana que vem. Box.